Boa noite a todos os colegas que hoje estão participando, nos prestigiando em mais um evento da programação alusiva ao Dia do Advogado, onde nós da OAB comemoramos o mês do advogado. Essa nossa profissão de tantas batalhas, de tantas lutas, mas que temos muito a comemorar, porque nós realmente ajudamos a transformar a vida das pessoas. Quero, inicialmente, aqui dar o meu boa noite, então, à nossa palestrante de hoje, que é a doutora Jennifer Castellan de Oliveira, tabeliã titular do 2º Tabelionato de Notas de São Leopoldo, aqui do Rio Grande do Sul. Boa noite, bem-vinda nesse nosso espaço virtual. Doutora Jennifer, é um prazer tê-la conosco aqui. Lamentavelmente não é de forma presencial, mas quem sabe a partir desse projeto de hoje a gente articule outros, né, que a gente possa fazer ali presencialmente e nos cumprimentar mais fraternalmente. Também fica aqui meus cumprimentos e meu abraço especial para a doutora Fabiana Mendes Isolan, coordenadora da Comissão Especial de Cartórios Extrajudiciais, e também o Dr. Flávio Henrique Miranda Zanitini, vice-coordenador da comissão, e que estendo também os cumprimentos a todos os membros dessa nossa nobre comissão, que tem feito um trabalho espetacular no sentido de trazer essas ferramentas dos cartórios extrajudiciais para a advocacia, né? Desmistificando os cartórios para os advogados, até porque a gente não tem uma deficiência, vamos dizer assim, acadêmica em relação aos cartórios extrajudiciais, e o novo Código de Processo Civil trouxe uma importância muito grande aí nos atos que a gente pode fazer no cartório. Então, é importante para o advogado, para a advogada, estarem afinados aí nesses novos procedimentos. Meus cumprimentos a todos meus colegas, membros da diretoria e do conselho que estão nos prestigiando, todos que participam das nossas comissões. Meu boa noite também, então, a todos os advogados e advogadas que nos acompanham aqui pelo Zoom, pelo canal do Zoom, e também os que estão nos assistindo pelo Facebook. É um prazer ter ter colegas participando dos nossos eventos, que a gente faz eles com muita dedicação, com muito carinho, e quando tem o prestígio dos colegas, a gente nos sente realizado. Dentro do mês do advogado, nós sempre, na nossa gestão, a gente sempre tem trabalhado com 3 eixos, né, que são eventos de aperfeiçoamento técnico-científico, outro que são eventos culturais, porque o advogado que sabe só o direito, nem o direito sabe, né, já dizia algum jurista, e também alguns eventos que são de confraternização, porque hoje, com os processos eletrônicos, acho que a OAB passa a ter essa importância de congregar os colegas. Antes a gente acabava se conhecendo no fórum, nos balcões do fórum, no café do fórum, mas isso a tendência é cada vez diminuir mais. Então, hoje a forma de confraternizar, de nós nos conhecermos, é através da OAB. E por isso, dentro desses eventos programados, eu já convido também a participarem dos demais eventos aí que a gente vai ter na próxima semana, e que finalizam finaliza no dia 31 um café da manhã, chamado de Café com Experiência, que vai ser lá no Samuara. Tá? Basta ligar aqui na ordem e se inscrever para participar lá do café. Não é palestra, não é nada, é um café de confraternização entre os colegas. Tá? Todos, então, convidados a participar. Bastando ligar aqui na sede para... Também, dentro disso, eu quero dizer que hoje a gente vai ter esses eventos que a gente tem dentro da programação do advogado, eles só estão sendo possíveis graças aos nossos patrocinadores, que são a RA Homem, a loja Estilo Mulher, a loja Moda Fitness e Fashion, a empresa R Master Sul, que tem certificados digitais,
e também a Universidade de Caxias do Sul, que é nossa parceira, também apoiadora de todos os eventos. E também a Nella Pietra Pizzaria, tá? Que está dentro de um projeto aí, doutora Jennifer, de resgate do Dia do Pendura. Então, nós estamos fazendo um meio pendura. Os advogados, no mês de agosto, vão pagar apenas R$25 por uma pizza grande para consumir lá na qualquer uma das pizzarias da Nella Pietra. Basta pegar o voucher aqui na UAB. E também nós temos hoje aqui, por conta dos nossos patrocinadores, no final do evento, a gente vai sortear 3 brindes, né? Então, da moda estilo moda fitness fashion, da estilo mulher e da R Homem, tá? Vão ter brindes, a gente vai fazer um sorteio. E também da R Master Sul vai ser sorteado um certificado digital válido por 3 anos. Tá? Eu quero dizer que nesses sorteios, eles são para os advogados com inscrição na subseção de Caxias do Sul. Tá? Se tiver algum colega que seja vinculado a outra subseção que está participando, infelizmente, é uma promoção que a gente programou ela aqui para a nossa subseção. Bom, falando isso sem me estender, então acho que porque o assunto aqui está todo mundo ávido para beber dos conhecimentos, eu quero passar a palavra, então, para a doutora Fabiana, para as considerações iniciais aí sobre a comissão. Também já fica só um alerta aí, durante a palestra, quem quiser fazer questionamentos, perguntas, é só registrar ali no chat do Zoom, ou também nos comentários do Facebook, tá? Que daí, depois, no final, serão respondidas. Muito obrigado. Por favor, doutora Fabiana. Boa noite, presidente. Meu abraço para todos os colegas, então, que estão aqui com a gente essa noite. É uma noite bem importante para a nossa comissão, que estamos aqui, então, eu e o doutor Flávio. E a gente está recebendo, então, a doutora Jennifer Castellan, que aceitou nosso convite com muita prontidão e muito carinho. Então, é importante, eu gostaria de considerar aqui e de dizer como nós nos pautamos para esse encontro dessa noite, que a gente passou para a doutora Jennifer, que a gente gostaria de uma abordagem mais básica, mais preliminar de todo o andamento e de encaminhamento de inventários, até pensando para, num segundo momento, que, quem sabe, nós pudéssemos seguir nesses encontros, já que é uma matéria tão importante e que se tem uma caminhada de discussões, enfim, que nós podemos aprofundar bastante. E também, quem sabe, aproveitando o ensejo, dentro de dúvidas eventuais que ficarem ou curiosidades, convidando o pessoal para participar, os colegas advogados da nossa comissão, que tem as reuniões mensais, e a gente tem feito um trabalho bem produtivo. Então, assim, doutora Jennifer, seja muito bem-vinda. A doutora Jennifer é de uma família, né, de tabeliães e de artistas também, porque eu vi no Instagram, né, que são ligados ao mundo das artes e do canto, mas muito bem-vinda, tá? Então, enfim, a senhora é dona desse espaço, tá? E queremos ouvi-la. Ok. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, gostaria de cumprimentar o Dr. Rudimar, né? E parabenizar esse evento, né? Todo esse mês festivo, né? Que a gente fica contente de ver todo mundo estudando, se interessando, né? É muito bom como a congregação consegue, então, emanar, né, os seus pares aí em torno do estudo, do aprimoramento. Então, é muito bacana a gente assistir essa programação toda, né? E mais feliz ainda fico de ter sido convidada para participar, né, fazer uma pequena contribuição, falando um pouquinho da experiência na área de estabelionato. Então, agradeço muito a doutora Fabiana, né, pelo gentil convite, a doutora Flávio também. E hoje a ideia era a gente conversar um pouquinho sobre, então, o inventário extrajudicial, passar, assim, um pouquinho pelo contorno dos provimentos que regulamentam a matéria, né, os provimentos CNJ,
a disciplina do nosso Código de Normas, né, os códigos de normas são estaduais, então cada estado também vai apresentar algumas peculiaridades a respeito do tema, né, e aí a gente vai, então, passar um pouquinho por todos esses requisitos, pela documentação, algumas dúvidas assim, preliminares que a gente possa imaginar que já estejam, né, formuladas, assim, quando a gente pensa no assunto, né? E aí a gente vai conduzindo, aí a gente vai trocando uma ideia, né, pessoal? Que a ideia é fazer uma troca, né? Eu vou falando e vocês vão contribuindo juntamente comigo para construir essa noite para ficar bem agradável para todos. Então, bom, basicamente nós sabemos o que o inventário, ele é então esse procedimento onde nós vamos reunir, né? Nós vamos identificar o patrimônio do falecido, os seus bens, as suas dívidas. Nós vamos, então, fazer essa apuração dos bens, dos direitos, com vistas a realizando uma partilha entre os herdeiros, né? Possibilitar com esse instrumento, no caso, a escritura pública, quando a gente está falando de inventário extrajudicial, que haja essa transmissão dos bens, né? Na verdade, ocorre com a morte, mas esse é o procedimento que vai nos é a ferramenta que nós vamos utilizar para levar ao registro de imóveis, ao Detran, ao banco. Então, nós precisamos, então, organizar, né, este procedimento, ele vai organizar esse patrimônio, vai distribuir conforme a partilha que for escolhida pelos herdeiros, para que a gente tenha um documento hábil, um título hábil para fazer essas transferências efetivamente, né, nos órgãos, né? Enfim. Esse procedimento de inventário extrajudicial, como ali o doutor Rudimar estava comentando, né, a gente não tem muito familiaridade com o mundo extrajudicial nas nossas faculdades, né? Eu mesmo confesso que fui tomar contato com a matéria quando resolvi fazer o concurso. Ali que a gente adentra e começa a estudar. Então, a gente tem muita visão do litígio, né? E a gente tem muito treinamento para atuar, né, na área do judiciário. Mas o que acontece? A gente sabe que tem inúmeros processos, né? O Poder Judiciário ele vem abarrotado de processos, são demandas infindáveis, e nessa linha, e nessa condição, o legislador, né, a própria sociedade demanda que nós tenhamos válvulas de escape, né? Outros caminhos para resolver as nossas demandas jurídicas, que não só o Poder Judiciário. Então, a partir dali, lá pela Lei 11.441, de 2007, nós tivemos essa abertura de encaminhar aquilo que não representa litígio, né, para o tabelião trabalhar juntamente com o advogado. Então, essa lei, ela retira, não é que ela retire, porque é uma faculdade, essa escolha, né, a parte pode permanecer, se ela entender, fazer tramitar o seu inventário no Poder Judiciário. Mas ela faculta, então, a partir dali, que onde não houver litígio, as partes sendo maiores, capazes, sem litígio, elas possam, então, fazer tramitar esse procedimento de inventário nos cartórios, nos tabelionatos de norma, tá? Então, assim, essa lei era lá de 2007, então a gente, claro, parece óbvio, mas é importante dizer que mesmo, né, que a pessoa tenha falecido antes dessa lei, nós podemos fazer o inventário a partir dessa lei no tabelionato, tá? Essa matéria toda, hoje em dia, ela vem atualizada e ela passa a ser regulamentada pelo Código de Processo Civil, tá? O novo Código de Processo Civil, então, atualiza essa matéria. E depois nós temos o provimento 35 do CNJ e a nossa consolidação notarial registral. Então, esses são, basicamente, né, os instrumentos legais e regulamentares que vão nos dar base para fazer e realizar esse procedimento, tá? Enfim, como eu dizia, qual o primeiro requisito, né, que nós vamos ter que ter para fazer o inventário? Justamente, os herdeiros têm que ser maiores e capazes. Na verdade, aqui, quando a gente usa maior, talvez seria mais correto dizer capazes, porque nós podemos, então, fazer quando existem os herdeiros emancipados. A emancipação, ela já, então, habilita, né, possibilita que nós façamos ali o inventário em cartório. Aqui, às vezes, o pessoal pergunta, tá, mas eu posso emancipar só para fazer o inventário, né? A gente chega lá no tabelionato,
Poder pode, mas nós sabemos que a emancipação, ela tem todos os efeitos jurídicos dela decorrentes, né? Então, não existe essa emancipação condicional para que se possa fazer o inventário em cartório, né? Então, a emancipação tem que ser pensada nos pais, né? Se efetivamente eles entendem que seria oportuno emancipar aquele filho, né? Mas se houve emancipação, podemos fazer o inventário em cartório. Então, herdeiros capazes, emancipados, maiores ou emancipados, tá? Consenso, que é a base da atuação do tabelião. Nós não vamos, então... outro dia eu recebi uma petição que vinha assim, com vários condicionantes. Então, assim, as partes estão acordando que será assim. Mas se não for pago o valor que estava na conta corrente até data tal, a partilha vai ser de outro jeito. E se não for pago o cartão de crédito do falecido por um dos herdeiros, o carro vai para o outro. Não, a gente não pode partir, né, trabalhar com uma partilha onde essas questões, né, não estejam definidas entre os herdeiros, né? Tem que ter um consenso, eles têm que ter essa situação já definida entre eles. O que cada um irá receber, né? Aí entra a participação fundamental do advogado, que vai trabalhar com o seu cliente, né, com aquela família, e vai, então, esclarecer como pode ser feitas as partilhas, as incidências tributárias que podem diferir, né, numa situação ou noutra, isso mais adiante se pode detalhar, ou hoje ou numa outra oportunidade, mas enfim, o advogado, ele vai então sentar com essa família e vai esclarecer, olha, nós temos que estar de acordo, vocês precisam acordar. Se tiver um herdeiro que não gostou, que não quer daquela forma, não podemos fazer, né? A escritura vai contemplar a vontade, a manifestação de vontade de todos, então, irão assinar aquela escritura para que se possa fazer no tabelionato. Então, essa questão de eventual desacordo tem que ser arrumada antes, né? O advogado ali vai trabalhar para que chegue no tabelionato já as partes consensuadas, tá? E o outro requisito, então, já antecipei, é fundamental, que a lei é de exigência legal, é justamente a participação do advogado. Nós não podemos fazer essa escritura pública se não houver um advogado assistente. Esse advogado, ele deve participar da escritura. Então, ele vai fazer todo esse, como eu disse, essa orientação primeira das partes, ele vai, então, organizar, reunir a documentação, elaborar esse esboço de partilha, enfim, juntamente com seus clientes, com a vontade dos seus clientes, e ele vai participar da própria escritura, né? Então, ele assina a escritura como assistente das partes, tá? Como ele assina essa escritura, aí, então, a lei, aqui, os regulamentos, não há exigência de uma procuração para tanto, né? Não precisa de uma procuração específica, ele vai ser, então, o assistente das partes. A própria assinatura, a participação dele, supre essa apresentação de uma procuração, tá? Enfim, aqui, às vezes as pessoas nos perguntam, tá, mas e se o próprio herdeiro, ele é também advogado? Pode ser? Ou ele tem que chamar uma outra pessoa, né, um outro advogado? Não, né, é permitido, não há problema que o herdeiro, sendo advogado, também opte por ele mesmo assinar, né, no caso, assistindo os demais herdeiros, né, um herdeiro ou meio, enfim, tá? Não há necessidade de trazer um outro advogado. Quando eu falo advogado, um advogado, pode haver mais de um também. Não há conflito, né, desde que estejam todos concordes quanto aos resultados daquela partilha, daquele inventário, pode ocorrer que mais de um advogado participe também da escritura, tá? Então, também não há vedação a esse respeito. Um detalhe importante, que até houve, eu acredito que foi uma demanda da própria OAB, que o provimento inicial que regulamentava, ele não permitia que o advogado fosse representante das partes, né? Por procuração, aí no caso, a parte não pode comparecer. Aí o advogado pode assinar em nome daquela parte, aí não como assistente, mas como representante, né? Como mandatário. Então, havia esse impedimento. Inicialmente, o provimento 35 não permitia. Então, houve uma demanda da própria OAB no sentido de que não seria justificado. Então, hoje também é possível que
advogado assistente, que vai assinar a escritura, ele possa, eventualmente, representar um dos herdeiros ou meio. Mas aí, sim, nós vamos precisar de uma procuração pública, né? Porque aí ele vai estar agindo como mandatário, né? Então, aí nós vamos ter que ter ali, ele vai estar assinando pela parte, e não meramente como assessor, tá? Então, vejam que a participação do advogado, ela é realmente fundamental, né? Enfim, não existe a escritura sem a participação do advogado, tá? Muito rápido, Fabiana, vou indo. Vocês vão me dando... Tá ótimo. E eu até só vou aproveitar e fazer um linkzinho para os colegas que não estão conseguindo entrar pela plataforma do Zoom. Nós estamos retransmitindo no Facebook e no YouTube, porque eu acho que deve estar com alguma coisa no Simpla que está dificultando a entrada. Mas nós estamos com bastante gente já assistindo nas outras redes, então quem não conseguir entrar, assiste lá. É só um reparozinho, no YouTube vai ficar gravado depois, quando termina a gente grava no YouTube, né? Ah, tá, é depois, ok, entendi. Uhum. Então tá, então retomando, a gente tem os herdeiros, né, capazes, nós temos o consenso entre as partes e a participação do advogado. Esses são os requisitos básicos para que a gente possa fazer um inventário no tabelionato. O que é interessante? Ah, mas eu já comecei um inventário judicial. E aí, o que eu faço, né? Bom, não há problema. Este inventário ele pode ser suspenso ou pode ser encerrado e podemos, então, fazer no tabelionato. Não há impedimento que a parte faça essa opção, tá? Na escritura, inclusive, há uma determinação regulamentar que conste justamente que não existe outro inventário judicial tramitando. Porque senão, o que acontecia às vezes? A parte ia para o inventário judicial e aquele, extrajudicial, e aquele ficava correndo lá. E o juiz ficava sem saber o que estava acontecendo. Então, aí, por norma de corregedoria, nós temos, então, que fazer constar o advogado e as partes declaram que não há ou que aquele que havia foi suspenso. Com essa informação, com essa declaração, não há problema nenhum. Então, se o inventário judicial está muito moroso, está demorando, está complicando, sem razão de ser, no sentido que não seja a própria máquina, né, que às vezes tem um ritmo diferente, porque as partes estão de acordo, não tem problema, pode migrar para um tabelionato de notas, tá? Bom, aí nós temos uma questão, aqui um detalhe, que é a situação do testamento, tá? Então, assim, se nós formos verificar pelo Código de Processo Civil, na letra fria, quando há um testamento, não seria possível realizar o inventário no tabelionato. Esse inventário teria que ser judicial, mesmo que as partes sejam capazes, mesmo que exista consenso. Puxa, mas havia um testamento. O falecido deixou um testamento. Então, ele migraria para o Poder Judiciário. O que ocorre? Isso aí é uma coisa, é um dispositivo até meio inusitado, né? Porque, vejam bem, em regra, o que ocorre é que há um testamento público, sendo público, é o próprio tabelião que faz o testamento, né? Lavra o testamento. E agora, pela nova lei que já está fazendo 14 anos, mas a gente vem trabalhando com essa lei inicial, nos diz, não, o tabelião pode fazer o inventário. Agora, quando tem testamento, não pode fazer o inventário. Chega a ser uma coisa que uma contradição, né? Se a gente sabe lavrar, é porque, teoricamente, a gente saberia executar aquele testamento. Uhum. Então, diante disso, né, o que acontece? Houve, e mais, aí os advogados com os processos, vamos dizer assim, todo ajustadinho, né, eu digo procedimento, documentação, todo mundo de acordo, mas eu preciso ir para o judiciário. Então, começou a haver uma reflexão nesse sentido, tanto na área doutrinária, quanto na área na nossa jurisprudência, né, algumas decisões do STJ, e as normas, então, estaduais começaram a flexibilizar esse entendimento, tá? Então, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, ocorre também em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros estados, cada um tem uma espécie diferente de normativa, mas aqui no Rio Grande do Sul, o que ficou estabelecido a respeito deste assunto? Então,
o tabelião pode fazer o inventário, mesmo havendo testamento, quando este testamento estiver caduco, tá? Então, é um testamento que não produz efeitos, né? Então, por exemplo, eu já peguei um que era o beneficiário do testamento já havia falecido. Então, não há pré-morto, né? A pré-moriência já estava falecida, então não tem como cumprir. Este testamento estaria caduco, então, como a gente não tem como dar cumprimento, ele é como se não existisse, vamos dizer assim, para nós, né? Para esse efeito, para a realização não seria um impedimento para realizar o inventário no tabelionato. Ou então, um testamento revogado, né? O testamento havia, mas foi integralmente revogado. Então, nós podemos dar a tramitação. Ou ainda ele foi anulado judicialmente, né? Houve uma demanda, uma discussão judicial sobre aquele testamento, essa decisão transitou em julgado, testamento nulo. Então, ele não está mais, né, no nosso universo jurídico, e então podemos tramitar. Então, dentre essas hipóteses, o tabelião, então, ele vai verificar a existência deste testamento, ele vai examinar o conteúdo desse testamento e vai verificar se uma dessas hipóteses está ocorrendo. E aí, claro, se não houver alguma disposição, né, que seja irretratável, enfim, irrevogável, como, por exemplo, o reconhecimento de filho, né, que nós sabemos que no testamento, além das disposições patrimoniais, pode haver outras disposições, como, por exemplo, eu posso reconhecer um filho no testamento. Então, nesse testamento, ele foi revogado. O testador fez um testamento, depois foi lá, fez outro testamento revogando. Não quero mais aquele testamento. Mas, no primeiro testamento, havia o reconhecimento de um filho. Aí, nessa hipótese, aí a norma diz que, então, tem que ir para o judiciário. Não sei se ficou claro. Então, nessas hipóteses, caduco, revogado ou anulado judicialmente, o tabelião pode fazer, salvo se houver, nestes casos, alguma cláusula que seja revogada, a exemplo do reconhecimento de filho. Outra possibilidade, eu sei que a Fabiana vai me perguntar, né? Eu só queria fazer uma perguntinha. E esse exame, quem faz é o próprio tabelião. Ele faz o exame, tem, por mera liberalidade, decide que está apto, que aquele testamento, enfim, está caduco e segue o baile no... Sim, ele não precisa submeter isso ao judiciário, né? Claro que isso vai depender da interpretação que é feita sobre aquele testamento. Às vezes é muito óbvio, muito simples, né? Por vezes, o testamento, nós vamos ter que conhecer um pouco mais da situação para poder discernir a respeito, né? E se, claro, houver dúvida, aí eu nesse aspecto, sou mais conservadora, então, aí se eu entender que, olha, não está bem claro se essa situação se enquadra, né, numa hipótese de caducidade, então, aí eu remeteria para a autorização judicial. Por quê? O que ocorre? Nosso Código de Normas também permite que, mesmo que não esteja caduco, mesmo que não esteja revogado, se houver uma autorização expressa do juiz no procedimento de abertura e registro de testamento, então o advogado pode, então, quando registra aquele testamento, até anotei aqui, o procedimento lá dos 735 e seguintes do CPC, ele tem um testamento, ele vai levar a abertura, registro, tá? E cumprimento. O juiz, neste procedimento, o advogado já pede, né? Inclusive, quero fazer essa abertura e tal, e já solicito para fazer o cumprimento do testamento e seguir na via extrajudicial, porque as partes são maiores, porque está todo mundo de acordo e nós queremos ir para o tabelionato. Então, a gente já pode colher ali essa autorização. E aí, não nos importa mais saber se estava caduco ou não. O testamento está válido, está totalmente, com todos os efeitos. Então, aí o tabelião vai considerá-lo, o advogado vai considerar na hora da gente organizar a partilha. Aí nós vamos ter que respeitar não só a vontade das partes, mas a vontade do testador. Aí nós temos que preservar ali a vontade do testador. Então, nós vamos inserir este testamento no inventário para compor a partilha, né, a partilha que nós estamos trabalhando. Então, acho que já evoluímos bastante.
né? Começamos sem tabelião, fazendo inventário com testamento. E agora nós precisamos, assim, dessa autorização judicial, mas é uma autorização singela, porque ela vem dentro do processo de registro, né? Então, eu não sei agora da experiência de vocês, me contem aí como é que está essa celeridade desse procedimento. Acredito que não seja muito demorado para obter essa autorização, não sei, na experiência de vocês, se já ocorreu. Porque não é um procedimento longo, né? É um procedimento de abertura e registro ali. Na realidade é rápido, né? Porque o advogado Rápido, já entra né? com tudo, já entra com tudo pronto. Para ser rápido, né? Uhum. Graças a Deus tem sido bem rápido. Tem tido bastante sucesso com isso. Que bom. Então é isso. Aí então a gente já resolveu essa situação aí do testamento e nós podemos fazer o inventário. Um detalhe aqui que eu não referi, que é sempre importante colocar aqui, qual é o cartório, qual é o tabelionato competente, como é que fica a competência do tabelionato, né? Porque quando a gente está trabalhando, o advogado está trabalhando lá na via extra, na via judicial, tem toda uma ordenação de competências aos juízes, né? Que vocês sabem melhor do que eu. Aqui, no âmbito extrajudicial, não existe essa restrição ou essa limitação, por assim dizer, né? Por quê? Porque vocês estão me ouvindo? Entrou aqui uma outra. Agora sim, parece que tinha dado uma cortadinha, mas tá tudo bem. Tá, voltou. Então, o que acontece? O tabelião, ele vai ser, então, de livre escolha das partes. Então, não importa o domicílio do falecido, não importa o domicílio dos herdeiros, nem a situação dos bens, não importa. Eu gosto mais de fazer o inventário lá na Bahia, e é lá que eu vou fazer, sabe? Não tem essa vinculação. Então, os herdeiros, juntamente com o advogado, vão verificar, né, qual é o tabelionato que fica mais próximo, ou que ele gosta mais, ou que ele se entende melhor, ou que gosta mais do procedimento, achou mais sério, enfim, livre escolha do tabelião para esse tipo de inventário, tá, gente? Então, a gente se descola aqui daquelas regras do Código de Processo Civil sobre competência, tá? Enfim, esse é um princípio geral para tudo que a gente faz no tabelionato de notas, né? Diferentemente da parte registral, né? Que nós temos circunscrições, e aí sim nós vamos ter que escolher, vamos dizer, eu vou fazer o tabelionato, tal, o imóvel lá de Caxias. Bom, aí na hora de registrar não posso escolher. Aí na hora de registrar a gente vai ter que levar para o registrador de imóveis lá de Caxias, né? Mas para o notário não existe essa limitação, tá? A gente vem de uma estrutura do notariado latino e um dos postulados dessa espécie, né, de atuação notarial é essa liberdade de escolha do tabelião. A gente preza muito porque não deixa de ser o tabelião um profissional de eleição de confiança, assim como o advogado, né? A gente vai buscar um advogado que a gente confia, que a gente gosta, e o tabelião também é de ser da mesma forma, tá? Então, vamos escolher aquilo que está melhor para nós, para as partes, tá? Bom, aqui eu tinha feito uma anotação sobre a questão do inventário em juízo, já falei, né? Que a gente pode pular, eu quero dizer, porque a gente pode suspender e vir para o judicial. Então, eu vou pular essa parte. Bem, então, como é que o advogado, assim, o que a gente espera do advogado? O que a gente gostaria de contar com o advogado, né? A gente gostaria, então, que esse advogado, se vocês pudessem conversar com os clientes de vocês, organizar bem essa partilha, definir quem são esses clientes, quem são essas figuras, quem é meia, quem é herdeiro, né? Então, a gente vai ter que estar sempre, eu sempre brinco lá com os meus colaboradores, sempre com o Código Civil do lado, vamos lá ver que caso é esse, quem morreu primeiro, quem que era casado com quem, como é que é, nós vamos ter que aprender a contar essa história. Muito bem. Porque o inventário, ele vai reproduzir, na verdade, aquilo que ocorreu lá atrás. Então, quando morreu, era casado com quem ou não era casado, como é que era? Quem que era filho? E o casamento? Ele é o quê? Regime da comunhão universal? Tem pacto? Não tem pacto? A gente precisa saber todas essas informações na hora do inventário. Então, porque herança é uma coisa, meação é outra, né?
Então, o advogado, é importante que ele acabe se especializando nessa parte de sucessões, né? E para que possa montar essa partilha de uma maneira adequada, né? Porque tudo isso vai implicar, depois, quando a gente for oferecer esse patrimônio à tributação, tudo isso tem que estar no seu devido lugar, né? A gente preenche uma DIT, que às vezes o próprio advogado pode preencher também, né? Alguns cartórios optam por fazer pelo tabelionato de preenchimento, depois eu entro mais ali, mas a gente precisa de todas essas informações com muita clareza, tá, gente? Então, para nós é muito bom que venha isso de uma maneira bem objetiva, né? Porque às vezes o advogado eventualmente não está muito afeito à matéria, daí ele coloca como herdeiro alguém que é herdeiro, alguém que, né? A gente tem que ver se tem bens particulares, se tem bens comuns, pode ocorrer, né? Num casamento, pode haver que parte do patrimônio seja particular do falecido, pode ser que parte seja comum, né? Que tenha havido essa comunicação com o cônjuge. Então, a gente separar isso tudo a partir do quê? Do exame da documentação, da data da aquisição, aí nós vamos ter que ir lá para o regime de bens, né? E vamos ver aonde que cada patrimônio se enquadra. Porque a partir dali nós vamos ter, como eu disse, vamos ter que definir, aqui é uma hipótese de meação, aqui é uma hipótese de herança. E isso tudo isso aí são coisas que a gente não pode, não são escolhas do cliente ou do advogado, né? Não são escolhas de partilha. São definições que têm enquadramento legal, né? Justamente, inclusive, porque tem tributação diferenciada conforme aquilo que nós estivermos elencando, né? Então, o fiscal também vai verificar tudo isso, né? Pela data da aquisição, se nós estamos fazendo o enquadramento adequado. Então, o advogado, para a gente, é muito importante quando ele traz uma petição, né? A gente tem exigido uma petição com essa identificação bem clara do patrimônio, da data de aquisição, da partilha, e, claro, da qualificação das partes, né? Porque é ali que nós vamos ver se é casado, se é solteiro, o que aconteceu, né? Qual o regime, se tem pacto, tudo isso nós precisamos saber em detalhes. Depois eu vou passar no final. Diga, Fabiana. Não, até sobre essa petição, na nossa conversa prévia, né? Eu queria que tu desse só uma detalhadinha um pouco mais, porque na verdade, a gente está falando praticamente de uma petição que nem a gente entrega para um juiz. Então, que é importante, né, o advogado saber que da completude, né, dessa petição. Não é só um pedido de abertura de inventário, né? Sim, então, assim, eu queria que tu detalhasse para os colegas, assim, que é uma petição real, né? Sim, de exatamente. Substância. É uma petição que vai, então, trazer esse pedido de abertura de inventário, mas ela vai contar essa história, ela vai dizer que, então, fulano faleceu, era casado, deixou tantos filhos, aí nós vamos fazer a qualificação completíssima, né, de todos eles, tanto do falecido quanto dos outros envolvidos, se existe, então, por exemplo, um meeiro, uma meeira, quem são eu estou pegando aqui, vamos dizer assim, o exemplo mais simples, né, vamos dizer que tenha meeira e 2 filhos, né? Mas pode ser uma grande confusão, né? Pode ter filho pré-morto, pode ter irmão, né? A gente não sabe. Às vezes não é um inventário de descendentes, são de colaterais, tudo isso a gente precisa saber. Então tem que saber narrar essa história cronologicamente, de uma maneira bem clara, sem confusão. E essa discriminação, então nós vamos botar na petição lá, né? A solicitação, contar essa história e qualificar. Então, aqui eu estava vendo assim, na qualificação, né? Por exemplo, o falecido, o que a gente precisa dizer ou apresentar de documentação, né? A gente vai precisar do documento dele de identificação, a gente precisa do CPF dele, então a gente não consegue fazer a guia de tributação, a gente precisa da certidão de óbito, né? A gente precisa da certidão de nascimento ou casamento do decurso atualizada, porque a gente tem que saber qual era o estado civil no momento do óbito, né? Então, às vezes, a parte apresenta uma certidão que não condiz com o estado civil do falecido, na época do falecimento, né? Então, a gente precisa ter, às vezes, vem lá, que tem uma não tem, mas já há um divórcio, não está averbado. Então, isso vai dar uma confusão. A gente tem que saber
né? Isso em relação ao falecido ou qualquer um dos herdeiros, a gente tem que saber exatamente qual é a situação atual, qual é o seu estado civil. Então, isso a gente obtém com as certidões atualizadas. Não existe uma exigência de prazo, cada tabelionato trabalha com um prazo de margem, sim, tá? Mas o importante é que aquela informação seja atual, não tenha havido uma alteração posterior e que não chegou até aquela certidão ali do registro civil. Então, a gente tem que ter o último grito, né, do Estado Civil, que às vezes a pessoa casa se vai, né? Então, a gente tem que ter essa informação. Jennifer, só... Diga. Dentro disso, vamos dizer assim, uma queixa que tem é porque no inventário judicial tu não precisa desses requisitos. Seria o certo, mas não, tu pode fazer, encaminhar inventário tal com certidões desatualizadas, tal. Eu nunca vi ter uma inépcia, alguma coisa lá, me pedindo certidões atualizadas. Olha só, o que a gente trabalha ali, o que acontece? Uma vez, para vocês terem uma ideia, chegou eu acho que eu contei para a Fabiana, para o Flávio, mas foi muito inusitado. Nós recebemos um herdeiro que era fazer o inventário do meu pai, e trouxe a certidão de óbito, e trouxe a certidão de nascimento dele, que era, assim, muito antiga, muito rasgada, muito... Assim, era uma certidão do século, né? Esse documento aqui não está em condições, né? Está adequado, vamos atualizar essa certidão de nascimento daquele filho, né? Pois que veio a certidão e ele não era mais filho, ele tinha sido adotado e ele estava postulando um inventário do pai, né, biológico, que não era mais pai. Então, assim, é muito complicado a gente trabalhar com essas informações desatualizadas. Não existe uma exigência regulamentar, não existe. Não tem uma norma que nos diga e tal. Mas na nossa experiência, nós verificamos que se a gente não tem essa informação, quando isso bater lá no registro de imóveis, né, se tiver alguma coisa que estiver equivocada numa venda posterior daquele bem, aí como é que nós vamos saber se é preciso anuir ou não, se a pessoa é casada, solteira? A gente precisa ter a convicção de que esses dados estão adequados, porque isso tem repercussões jurídicas diversas, né, conforme o Estado Civil. Então, nós sempre aconselhamos que haja essa apresentação de documentos atualizados, que eu digo, não é que ele tem que tirar hoje, mas que seja que efetivamente represente a situação dele, né? Claro que todos vamos presumir a boa-fé, mas que ele possa nos dizer e nos confirmar e assinar aquela petição que não houve alteração daquele Estado Civil, e que aquilo que ele está nos apresentando, ele efetivamente corresponde. Porque muitas vezes a pessoa está divorciada, só que ela sabe que está, fala que está, mas não averbou. Então, a gente tem ali uma certidão que diz uma coisa e ela mesma, às vezes, não, mas na verdade eu já me divorciei. Então, a gente prioriza que haja essa atualização, essa averbação, porque esse documento vai acabar ensejando repercussões diferentes na hora de, por exemplo, se há uma cessão do patrimônio, se aquela pessoa vai ter que anuir, não vai ter que anuir. Então, assim, saber o Estado Civil corretamente, adequadamente, a gente precisa dessa informação. E é o registro civil atualizado que vai nos dar. Então, mais importante do que pegar uma certidão hoje é fazer aquela verbação do divórcio, vamos dizer assim, né? A gente precisa saber, afinal, você é casado, você é solteiro, né? Como está a sua situação, vamos dizer, um herdeiro, né? É nesse sentido, assim. Porque talvez no judiciário aquilo vá tramitando, mas vai bater na trave. Em algum momento vai dar uma confusão, se não estiver correspondendo. Ele vai ter alguma dificuldade para vender aquele patrimônio, enfim, porque o registrador não vai deixar passar se receber alguma informação contraditória. Né? Até porque o registrador, ele tem o fichário lá, e ele recebe outros atos daquela mesma parte. Esses dias a minha registradora ligou, mas só um pouquinho, essa pessoa, ela tem ou não tem união estável? Porque veio uma compra e venda que ela estava qualificada, sim. Agora chegou outra que ela não tem mais. Aí eu disse, bom, união estável eu não posso fazer muita coisa. Porque ninguém é obrigado a escriturar ou fazer um contrato. Eu, quanto a isso, não posso fazer.
mas ela tem a informação, se a pessoa aparece uma hora casada, uma hora divorciada, ela vai bloquear aquele título. Porque tem que ter uma continuidade registral, né? A gente tem que ter toda essa matrícula ali, essa identificação pessoal tem que estar adequada. Então, assim, pela nossa experiência, a gente sabe que o ideal é sempre trabalhar com os documentos atualizados, né? Claro, tendo bom senso, verificando a situação das partes ali, né? Colhendo as informações que eles vão nos trazer. Mas, como eu disse, esse caso, ele me trouxe uma certidão que era toda rasgada, assim, sabe? E a gente ficou, nossa, mas esse documento, vamos pedir outro. E vejam vocês, a própria filiação não correspondia, né? Então, assim, a nossa experiência recomenda aqui que peça, tá? Enfim, que mais? Aí nós vamos precisar ali, por exemplo, essa questão aqui, eu anotei, a certidão e tal, a questão do pacto antinupcial. A gente precisa saber se tinha um pacto antinupcial, né? Se era o regime diferente do regime proposto pela lei, né? Ou se há um pacto com outras disposições, que nós não sabemos, que as partes também podem fazer um pacto, né? Eleger um pacto antinupcial. Se existe esse pacto, a gente tem que ter esse pacto também. Temos que ter conhecimento do pacto, e esse pacto tem que ter sido registrado lá no registro de imóveis, no livro 3, né? Então, são detalhamentos, assim, que a gente vai esmiuçando essa documentação, vai complicando um pouquinho, mas isso também é para a gente ter essa especialidade registral depois, para que nós não tenhamos problemas de levar adiante o nosso título, tá? Depois a gente precisa das certidões negativas, né, federal, estadual, municipal, tudo isso é importante. A gente vai precisar, quando a gente falou do testamento, eu preciso da certidão ou negativa de testamento, ou eu preciso ter a certidão do testamento para verificar quais são os testamentos que ele tem, né? Então, isso a gente obtém junto à SENSEC, tá? A exigência da nossa corregedoria é esta certidão consulta a SENSEC, tem um site da SENSEC, o advogado pode trazer, alguns tabelionatos fazem essa busca, isso também, assim, gente, o que eu estou falando, né? Cada tabelião tem uma margem procedimental de como ele acha mais interessante se organizar, né? Então, o advogado pode trazer tudo pronto, se trouxer tudo bem redondinho, tudo atualizadinho, inclusive a matrícula de imóvel, até a de paga, não tem problema, a gente vai trabalhar assim, tá tudo certinho. Outros tabelionatos, como vem por partes a documentação, eles dão uma direção um pouquinho diferente, deixa a matrícula para tirar lá no final, para não vencer, porque essa sim tem um prazo de 30 dias, né? Mas, assim, no geral, estou passando para vocês, assim, a documentação que a gente vai usar, tá? Que o advogado já pode ir levantando. Quanto mais completo, quanto mais bem instruído estiver essa petição, tanto melhor, tanto mais célere. Os inventários muitas vezes trancam, porque a gente está trabalhando ali e daqui a um pouco não tem uma negativa federal. Tá tudo, aí a gente vai conferir uma negativa que não veio, está trancado. Aí o advogado vai ter que ir lá ver o que houve, por que trancou, e aí aí nós não podemos atuar. Temos que esperar aquela solução se resolver. Então, fazer esse pente fino na documentação, ela acelera mais o procedimento, né? Porque para nós ali ficamos impedidos de atuar. Se precisa daquela certidão, o advogado vai ter que ir atrás para ver o que aconteceu ali. Então, daqui a pouco ele quer correr, preciso que saia amanhã o inventário. Mas não tem a documentação, a gente não pode fazer. Tá? Então, todo o item tem que ser cumprido. Com certeza, ele é muito mais célere, mesmo que venha aos poucos a documentação, do que o judicial, porque a gente já tem experiência. Mas ele pode ser realmente super expedito se a gente tiver toda a documentação o quanto antes organizada. Tá? Aí, como eu falei aqui, o levantamento do documentação do falecido, a mesma coisa do meeiro, nós vamos precisar toda a qualificação do meeiro, da meira, a certidão também, ali também, né, certidão de nascimento, o endereço, a qualificação completa, tudo isso. Dos herdeiros, da mesma forma, né, e quanto aos bens, né, a gente vai ter que verificar, são bens imóveis, então a gente precisa ter acesso a essa matrícula, nós precisamos das certidões de ônus, nós precisamos de informações, inclusive, sobre as edificações que existem neste imóvel, porque, às vezes, na matrícula não tem edificação. Aí,
ninguém nos informou nada a respeito. Nós mandamos, então, por exemplo, se o tabelionato faz a DIT, manda para o fiscal. Aí, nosso fiscal ali de São Leopoldo, né, ele diz, cadê a identificação? Porque ele olha no Google. E a fazenda vê que tem uma construção. E aí, claro, dependendo da construção que existe ali, o valor é totalmente diferente, né? Então, hoje em dia, com o Google Maps e tudo mais, satélite, a gente não tem muito como sumir com o patrimônio que tá ali visto, né? Então, assim, a gente precisa falar dessa da edificação. Até a nossa DIT ali, que a DIT é a declaração, né, a tributação, oferece essa opção, né, de colocar se está ou não averbada essa identificação. Mas não são muitos registros de imóveis que efetivamente aceitam registrar um inventário nessas condições. Então, o que é interessante? Se o advogado já identifica, como é que é isso aqui? A matrícula. Ah, mas tem uma casa lá. Como é que às vezes a gente vê, não, mas isso aqui tem um número na prefeitura. Isso aqui não é um terreno, tem uma casa lá. Então, já ir atrás disso, ver como é que está essa situação, né? Para regularizar esse imóvel, para poder, então, viabilizar uma averbação. Porque, senão, esse inventário nós não vamos conseguir registrar tão cedo, tá? Então, isso é outro detalhe, é um procedimento, assim, que tem envolvimento na parte de sucessão, né? Matéria de sucessão, matéria de regime de bens, a gente tem desdobramento na parte imobiliária, na parte tributária, tem muita coisa para a gente trabalhar nesse procedimento, né? Então, o advogado tem bastante coisa para investigar, juntamente com o tabelião ali, que a gente vai, né, trocando as informações e fazendo a parceria com o outro para auxiliar na medida do possível ficar o mais sério, né? Mas, enfim, esse é um problema das edificações que a gente precisa conhecer. Tá? Nós precisamos saber informações como a área dessa construção, o padrão construtivo, a idade de conservação, tudo isso nos é exigido para preencher a DIT, tá? E aí, depois, se for um imóvel urbano, a gente vai precisar da negativa do IPTU ou a dispensa, a questão do condomínio ou a dispensa, tá? E as demais certidões ali, se for imóvel rural, também o CCIR atualizado, pagamento dos 5 anos, as negativas, enfim, tá? Veículos, a gente precisa do documento do veículo, as contas bancárias, às vezes nós temos lá contas bancárias, extratos bancários, a gente precisa, né, para poder colocar nesse levantamento patrimonial. Aqui eu coloquei também ações, né, pessoas jurídicas, às vezes a gente vai inventariar cotas, então aí tem toda uma documentação que o fisco nos pede, a declaração do imposto de renda, balanço patrimonial, faturamento dos últimos 12 meses. Essa listinha, tá, por exemplo, no site do tabelionato, lá nós temos, para vocês acessarem, e outros tabelionatos também provavelmente têm as suas listas no seu site, já isso mais ou menos discriminado, para que vocês possam lá consultar, né, mais detalhado, que assim é muita informação para a gente guardar, né? Mas então aqui eu trouxe esse apanhado básico para ilustrar, vamos dizer assim, né? Mas detalhadamente se pode então consultar os sites, tem vários tabelionatos, né? Escolha do cliente de vocês e de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar listas muito similares, né? Para poder verificar aquilo que a gente precisa levantar de documentação. Depois, o que a gente precisa? Então, a gente tem toda a qualificação, todo o levantamento dos patrimônios. Se houver dívida, nós precisamos também identificar, porque depois nós vamos dizer quem vai ser responsável ou não pelo pagamento daquela dívida, tudo isso tem que ser trazido. Depois nós vamos, então, a necessidade de nomear um inventariante, nós vamos indicar um inventariante, tá? Que vai, então, representar o espólio quando for necessário, assinar alguma escritura, de um contrato já quitado, ele vai, então, às vezes, o inventariante é que vai obter essas informações, às vezes, no banco, no extrato bancário, eu preciso... Aí eles chegam lá, olha, meu pai faleceu, eu quero extrato bancário. Vocês não vai levar, né? Provavelmente não. Precisa de uma nomeação de inventariante, que os outros herdeiros indiquem aquele herdeiro, ou aquele herdeira, para representar os demais, né, o espólio, para obter, então, essas informações. Por isso que essa nomeação de inventariante,
ela pode, inclusive, ser feita preliminarmente. Às vezes, é necessário só essa escritura de nomeação de inventariante, a gente diz nomeação ou indicação de inventariante, para que a família possa ter acesso a algum patrimônio. Tá? Então, também se pode fazer preliminarmente somente essa escritura para destravar, né, quando a gente não está conseguindo ter acesso às informações necessárias. Tá? Que mais? Enfim. Aí, quando a gente recebe essa petição, não sei se essa petição tá boa, Fábio. O que você achou, Flávio? O que falta mais nessa petição? Ou já tem coisa demais nessa petição? Eu acho que tá ouvindo? Tá, né? Eu acho que tá ótimo até essa tua petição, porque, na verdade, o nosso objetivo como advogados é acelerar. Então, acho que é as informações para poder acelerar. E eu até anotei aqui, tá? Quando tu fala em extratos bancários, tá? Às vezes, a gente está com o inventário que a gente está fazendo 2 anos após o óbito, tá? Qual é a exigência ali de vocês sobre isso? Então, eu queria que tu explicasse isso. E outra coisa, sobre a nomeação de inventariante, porque o Código Civil fala, né, numa ordem. E aí, como é que vocês entendem isso? Como é que o teu tabelionato, por exemplo, faz? Porque eu sei que daí depende de cada um, né? Sim. Não, tá. Aqui, sobre os extratos bancários, né, a gente precisa, então, ver o extrato do mês atual e do mês lá do óbito. A gente precisa saber o que tinha lá na época do óbito, porque aquele é o patrimônio que vai ter que ser oferecido à tributação, né? Até, não sei se eu comentei com vocês naquela nossa reunião do prévia, que aconteceu também um caso assim, chegou uma petição com um extrato bancário zerado, limpo. Na época do óbito tinha lá um valor, e aí quando e aí aparece que aquele valor foi retirado depois do óbito, naquele extrato. E aí, na petição, o advogado colocou que não tinha nada inventariado em valores, né? Mas aí o fato foi apresentado para nós, né? E se viu que foi retirado aquele valor depois do óbito. Então, não tem como. Daí nós estamos, olha, na verdade é o seguinte, pode até ter sido utilizado o valor, mas como nós tivemos essa notícia, isso tem que ser oferecido à tributação. Então, nós precisamos informar que havia esse valor, né? E depois vocês podem considerar isso na partilha, enfim. Então, assim, o extrato tem que ser, ou talvez não venha para o tabelião, porque a gente não tem como saber o que virá, né? Também é isso aí, o levantamento é feito pelo advogado. Mas chegando até nós, o extrato bancário, ele tem que ser atual, né? Ele tem que corresponder à data do óbito, tá? Porque é aquilo lá que nós vamos inventariar. Tá? E a outra pergunta, Fábio? A outra pergunta era a ordem de nomeação do inventariado. Tá. Nesse caso, a gente entende que é de escolha das partes. Eu não sou rigorosa nesse aspecto, não entendemos que nós estamos adscritos àquela ordem lá do código. Pode haver colegas que pensam diferente, mas, enfim, eu entendo que é um consenso entre as partes. Em regra, é o meira-meira ou um dos filhos, em regra fica por aí. Mas não há uma obrigatoriedade, inclusive até pode haver, porque o inventário ele pode ser solicitado, inclusive, por um terceiro, por um credor, né? Não são só os herdeiros que estão ali habilitados a solicitar abertura para o inventário. Então, não sou, vamos dizer assim, rigorosa nesse sentido, né? As partes, né, estando de acordo, entendo que não se aplica lá aquela ordem prevista no CPC, tá? Fica muito no âmbito do consenso das partes, conversar com o advogado que eles nos indicarem para nós, está bem, assim que eu procedo, tá? E aí eu fiquei falando muito dos documentos e tal, e aí falei qualificação, levantamento patrimonial, documentos que comprovam o patrimônio, e também não esquecer da atribuição de valores, né? Então, nós precisamos que todo bem que nos chega ali para ser inventariado, que as partes atribuam um valor correspondente. Não é o tabelião que vai dizer, né? A parte é que tem que dizer, olha, nós entendemos que vale tanto. Tá? Então, isso é a atividade do advogado lá com as partes. A partir dali, nós vamos passar essa informação quando o adito é feito
pelo cartório, nós vamos passar essa informação para o fisco estadual, né, para que haja incidência do ITCMD, enfim. Aí lá ele vai avaliar, não sei se vai concordar ou não. Aí, às vezes, vem umas surpresas, né? A gente diz que é 100 e vem 300, 400. Aí, como eu procedo? Se vem algo muito discrepante, enfim, pode vir pouco discrepante, mas o que nós fazemos? A gente mostra, então, para o advogado, para a família, enfim, envolvidos, se eles não concordam, eles podem, então, articular, né, uma impugnação, enfim, não é a palavra me foge, mas, enfim, uma contestação. É um recurso. É um recurso. E foge. Então, aí a gente não adentra, né, o tabelião não vai fazer, não vai discutir com o fisco, não. Isso aí é o papel do advogado, né, que vai se as partes não concordarem com a avaliação. Às vezes tem alguma informação que passou despercebido, que aí a gente pode, uma observação, esclarecer, não, mas veja bem, nesse caso não era bem, acho que você não entendeu, às vezes o fisco erra, né, e às vezes a gente pode juntar, que eu digo, as partes, juntar outras avaliações daquele imóvel, pega de várias corretoras, né, então tem todo um trabalho assim também, se não houver concordância com os valores da avaliação, porque nós sabemos que, claro, conforme o valor da avaliação, será o imposto, né? Jennifer, ele vai incidir sobre só o valor, uma questão aqui, se tu puder fazer essa diferenciação do valor de avaliação fiscal, do valor de avaliação das partes, e como isso afeta a divisão dos bens. Sim, o que acontece, né? A gente... bom, aí está falando de diferença de partilha nesse aspecto? Assim? Porque às vezes a pessoa acha que que ela tem que partilhar pelo valor mais alto, né? E não é sempre assim. Não é sempre assim. As partes podem optar de fazer, porque assim, como os bens serão partilhados, depende do interesse das partes. E é muito subjetivo, quer dizer assim, depende daquilo que ela está intencionando. Tem pessoas que dizem, eu quero ficar com o imóvel aquele lá da rua e tal. Não, mas aí tu vai ganhar muito mais que os outros, e os outros concordam, mas aí tu vai pagar o imposto, que vai haver a diferença de partilha é uma seção, né? Mas eu quero ficar com aquele imóvel, todo mundo concorda, é um imóvel que eu tenho valor afetivo, vamos dizer, né? E aí vai dar uma discrepância, porque, teoricamente, pela lei, vamos dizer, 2 herdeiros, que são 2 herdeiros, vamos tirar a minha ação, vamos dizer, 2 filhos, eles teriam que receber a mesma coisa, né? Em termos de valores, a partir da avaliação fiscal, né? Se eles recebem valores diferentes, muito provavelmente não, haverá tributação a título de cessão, que nós vamos ter que ver. E aí o fisco, não importa muito se é uma cessão ou uma diferença de partilha, eles vão tributar. Meu fone tá caindo. Eles vão tributar igual, estamos vendo? Sim. Fone aqui, tá. Então, claro, se a gente faz uma partilha igualitária, né, não há imposto por cessão. Pode haver um imposto só causa-morte, dependendo do tamanho do quinhão, né? Mas essa disparidade entre os quinhões vai ensejar uma tributação, né? Então, as partes têm que estar cientes disso. Eu quero meu bem, aquele de estimação, mas vai dar tributo em cima. Ou não, as partes podem pensar justamente ao contrário. Nós não queremos tributação nenhuma, não seja causa-morte só, e não queremos. Então, a gente vai ajustar de forma a que fique exatamente todo mundo com o mesmo valor patrimonial, de avaliação do fisco. E aí não vai ter incidência tributária. Então, eu acho que era isso, né, sabe, que eu tinha pensado, porque às vezes as partes atribuem um valor, imaginam um valor para cada bem, mas o fisco diz que não, e aí ele vai calcular tributo a partir da avaliação que ele fez, e não ao que as partes atribuíram, né. Então, o que tem uma possibilidade, que é mandar todo esse patrimônio, e diz simplesmente avaliação, para a gente ter uma ideia, já não pede para cálculo, para fazer o pagamento de imposto, pede só para avaliação. E às vezes as partes se surpreendem. Tem valores muito discrepantes daquilo que elas imaginavam. Houve uma valorização daquele imóvel, alguma coisa assim, que elas não estavam contando. Imaginavam que estava mais ou menos igualitário, só que não. Então, nessa avaliação prévia que o fisco faz, ele pode, então, a partir dali, o advogado pode trabalhar com as partes o que fica mais interessante. Como eu disse, o que é mais interessante? Não sei.
Para alguns vai ser não pagar o tributo, para outros vai ser distribuir de uma maneira mais afetiva, vamos dizer assim, né? Aí cada caso é um caso, muito peculiar, né? Mas, claro, para nós aqui, o tabelionato importa que as partes sejam muito bem esclarecidas a respeito disso, né? Que elas entendam, então, que o advogado faça esse papel prévio ali de dizer que existem N possibilidades de fazer essa partilha. A gente pode fazer uma partilha que vai ficar 50% do imóvel para cada um, ou não, esse eu quero vai dar confusão, então na hora de vender, eu quero um imóvel para cada um. Os valores são parecidos, vamos pagar a diferença, prefiro já ficar com esse imóvel, né, pouca diferença. Ou não, para não dar confusão, é 50% todo mundo ali, 2 filhos, né, 50-50, não tem confusão. Aí nós não vamos pagar imposto de sucessão. Mas é muito caso a caso, né, e aí o advogado vai saber aconselhar. Então, vejam só, agora a demanda do advogado que conhecimento tributário, né? A gente tem que estar sempre estudando, né? Estudando, então, família, sucessões, tributária, imobiliária, notarial, já fomos longe. Quando entra ali pessoa jurídica, vamos ter que ir lá para o empresarial, conhecer um pouco também. Então, assim, a coisa se desdobra. Então, isso que é muito rico, né? O procedimento de inventário, porque a gente passa por toda a vida, né, realmente, patrimonial daquele ser que se foi, né, e o entrosamento e tudo aquilo que fica para a família resolver. E o advogado ali estudando e orientando, e o tabelião ali ajudando também naquilo que for possível. E por vários detalhes, né, Jennifer? E até assim, ó, então, aproveitando aqui, tem o Marcelo, nosso colega, ele fez uma pergunta, e é uma coisa que tu deve ver, que isso eu imagino que deva acontecer bastante no tabelionato. Então, aquelas situações, eu não vou ler a pergunta dele, mas vou só já interpretar aqui, para tu nos dizer como é que acontece isso lá no tabelionato. A gente tem, às vezes, situações que a pessoa tem ali a promessa de compra e venda, tá? Eu vou considerar uma promessa de compra e venda quitada, e essa pessoa falece, esse adquirente, tá? E não chegou a escriturar aquele imóvel. Então, a pergunta é, chega lá o herdeiro, o advogado, né, nós, como é que ele vai resolver essa questão de um contrato, de uma promessa de compra e venda, por exemplo, que não chegou a ter escritura? Então, o que ele pergunta, se ele soluciona isso através de um alvará judicial? Eu sei que tem a questão da nota conjunta, às vezes, que dá para adiantar algumas coisas. Então, para tu nos explicar um pouquinho isso, de um contrato de gaveta, até que ele nomina aqui. No caso, esse contrato, a ideia é que ele já teria sido totalmente quitado em vida. Na realidade eu vou usar porque eu sei que daí fica diferente, né? Vamos trabalhar com a hipótese de um contrato. Essa hipótese. O que acontece? O contrato, quando ele está integralmente quitado, então até tem uma nota conjunta que a Fábio falou ali, que nós temos assim, com essa figura do inventariante, nós podemos, então, outorgar essa escritura, tá? Aí, como, de que maneira? Eu preciso examinar contrato. Precisa examinar o que tem de elementos ali para a gente entender que, nesse caso, não haveria necessidade de um alvará. Mas, assim, Fábio, é uma coisa um pouco caso a caso. O tabelião ele vai ter que se convencer de que tem elementos suficientes porque, às vezes, as pessoas podem, né, existe pessoas que, eu não quero pagar tributo, eu vou fazer essa escritura e eu paguei hoje, né, agora, mas faz de conta que eu paguei lá atrás. Acontece, né? E aí o tabelião tem a responsabilidade, justamente porque tem essa incidência tributária, a gente, para saber se isso faz ou não faz parte da massa, né, patrimonial do falecido. Ele então, está dizendo que foi quitado ou não. Ele, por exemplo, coloca uma situação de um contrato quitado. Se a gente tem essa documentação, que a gente possa se respaldar nela, tem elementos para dizer que houve quitação, né, tem o recibo, enfim, tem o contrato, a gente vai examinar. Eu procedo dessa maneira, guardo, arquivo essa documentação e a gente, então, utiliza a nomeação de inventariante para fazer, então, essa escritura. Mas sempre não caso a caso, Jennifer? Isso que eu ia dizer, porque analisando isso não é... E sempre assim, gente, né? Assim como o advogado, o tabelião também, né? Enquanto profissional do direito, cada um tem uma leitura e uma interpretação. Então, esses casos, assim, são... não é assim, qualquer tabelionato vai fazer dessa maneira. A gente tem que conversar com o tabelião, ver qual é a posição dele, né? O que essa nota conjunta que a Fábio referiu é do Colégio Notarial Registral, que antes a gente tinha que levar esse contrato a registro
na matrícula, para poder depois. E aí se entendeu de jogar, então, essa responsabilidade, não mais o registrador, ele não vai se imiscuir nisso. É o tabelião que analisa. O tabelião fez a escritura, ele está responsabilizando, né, dando fé de que a narrativa está coerente, está correta, a documentação é consistente, e aí nós podemos fazer. Tá? Mas haverá colegas que vão pedir o alvará, talvez colegas que vão entender que tem que entrar no inventário, é muito importante. Teu fone. Deu. Aí? Fala de novo. Agora deu. Vamos ver. Acho que deu. Agora deu. E eu vou aproveitar, Jennifer, vou só acrescentar. O Marcelo ficou satisfeito ali, tá com a tua resposta, tá agradecendo. E eu vou acrescentar aqui uma pergunta da Patrícia, tá? Que ela também está fazendo referência a conta bancária quando ela é bloqueada automaticamente no óbito, tá? Então, ela pergunta se com o inventário ela pode conseguir, então, a liberação desses valores das contas. Como é que é o procedimento? Na verdade, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Primeiro, para ela ter acesso a esses extratos e tudo mais, ela com a nomeação de inventariante, por si só, já seria suficiente para conseguir ter informações a respeito dessa conta. Mas, claro, para ela poder movimentar essa conta e efetivamente, né, retirar esses recursos depois que essa conta foi bloqueada, aí ela precisa finalizar o inventário, tá? Então, isso é importante, porque o inventário, ele é, como eu tinha lá no início eu coloquei, mas aqui eu trouxe para detalhar, ele é, então, um título, que a gente diz, hábil para essas transferências. E independe de homologação judicial. Antigamente, antes dessa lei aí que nós falamos lá de 2007, até o tabelião poderia fazer eventualmente uma partilha, mas ele tinha que submeter a homologação judicial. Só depois que o juiz desse o ok é que podia ter os efeitos, né, atingir os defeitos desejados. Mas isso aí está posto, né, no nosso Código de Normas, no regulamento do CNJ, que essa escritura, ela serve para transferir bens. Então, eu vou pegar a minha escritura depois de finalizar, eu já paguei todos os impostos, eu já sei a quem incumbiu aquele veículo, aquele valor da conta, aquele imóvel, eu já sei qual é o herdeiro que vai receber, tá tudo certinho, já fizemos a partilha. Eu vou pegar essa escritura, o herdeiro vai lá, no banco, apresenta e diz, olha, é este valor, é essa conta, ficou para mim, e aí ele vai fazer as devidas tramitações bancárias. Eu vou lá no Detran e vou dizer, ó, este documento aqui, eu tenho o documento do carro, tenho inventário, agora eu sou a nova titular desse veículo, por herança, a partir do inventário, da escritura de inventário. Assim, no registro de imóveis. Então, no início, confesso, assim, o pessoal achava muito estranho, os bancos não gostavam. O que é isso? Uma escritura? Né? Da onde? Não é juiz, não é nada. Então, é uma questão de cultura, mas ao longo desses 14 anos, eu acho que isso já sedimentou bem, assim, não tenho ouvido queixas, né, dos nossos usuários, no sentido de ter dificuldade não sei, vocês, enquanto advogados, têm uma experiência diferente, mas, assim, não temos ouvido mais reclamações de que o banco não aceitou, o Detran, né, a gente consegue, com essa escritura, com o traslado dessa escritura, fazer, então, a transferência de todos os bens que foram inventariados, tá? Não sei se era essa eu acho que era mais ou menos a dúvida, né? Sim. Eu acho que sim. Jennifer, eu tenho um questionamento, acho que muita gente tem um tipo de problema que às vezes é cobrar uma dívida de alguém que faleceu, né? Se tu puder explicar um pouquinho o processo de apresentação de créditos em inventário. O que acontece? A gente pode incluir no inventário uma dívida, sem problemas, e a gente vai indicar qual é o herdeiro, ou quem é que vai assumir se responsabilizar pelaquela dívida. Mas a gente não pode esquecer que eu estou no âmbito de sem litígio, né? Então, os herdeiros ali, o grupo ali, os herdeiros vão ter que consentir que essa dívida seja incluída, senão nós vamos ter que ir para o judicial. Você não pode, vamos dizer assim, a força de a gente incluir ali uma dívida que talvez tenha contestação, aí o tabelião não pode se imiscuir nessa discussão, ele não tem poderes para dizer que a dívida é boa, legítima, é isso.
Não. Agora, se isso vem, é trazido pelo advogado, então, esse credor, ele teria que conversar, né, com os herdeiros para que ele possa inserir essa dívida no inventário, né? Se tiver consenso e aí esses herdeiros assumirem aquela dívida, sempre, a gente sabe, nos limites da força de herança, né, dependendo do patrimônio que ele recebeu, ele só vai pagar aquilo até o limite do que ele recebeu, não vai ficar com dívida do falecido, né, não recebeu o patrimônio para pagar, a gente sabe. Mas se isso houver consenso, não tem problema. Mas aí seria um trabalho de talvez conversar com os advogados, entre os advogados, e tentar equacionar isso aí e levar pronto, né, essa parte, como vai ser feita essa solução, né, para o tabelionato. Às vezes as dívidas são quitadas antes, aí não sei, depende do tipo de dívida, como é que vai ser, como é que está a relação do credor-devedor aí. Tá? E aí, gente, eu acho que mais ou menos isso, assim, eu escrevi alguma coisa, também a gente pode fazer, inclusive, agora falando em dívida, eu tinha notado aqui a questão do inventário negativo, né? Para que eu vou fazer um inventário negativo? Justamente para dizer que não tinha bens, que o falecido não deixou bens. Então, até para apresentar para eventuais credores, se faz um inventário negativo. Também para que serve, né? A gente sabe que tem um regime legal, que às vezes a pessoa não pode escolher o regime se não fez a partilha do inventário, né? Então, a viúva lá, ela quer casar de novo, mas ela não inventariou os bens do falecido. Aí ela não vai poder escolher o regime lá no registro civil. Então, ela faz, mas se não tem o bem, não tem nada, não tinha nada. Aí faz o inventário negativo para poder fazer a escolha do regime do próximo casamento. Então, também tem essa peculiaridade, né? Outra coisa que eu anotei para comentar seria sobre a questão da sobrepartilha, né? O que é a sobrepartilha? A gente já fez o inventário, aí surge um bem lá que foi esquecido, não se sabia, ou estava em litígio, estava complicado, ninguém estava se entendendo, aquele bem ali deu confusão, agora resolvemos como vai ser, não tem mais litígio em cima daquele bem. Ou às vezes se descobre mesmo um bem que não se sabia que existia, né? Vai que abre lá e tem um monte de dinheiro guardado, não sei, vai que tem um tesouro escondido. E aí esse bem pode ser levado para a partilha. Inclusive, gente, mesmo que o inventário tenha sido judicial, né? Fizemos lá o inventário anos atrás, anos atrás fizemos o inventário judicial. Agora surgiu esse bem, tem que levar para judicial, já que eu finalizei lá? Não, pode sobrepartilhar este inventário no tabelionato, tá? Sempre observados os requisitos, né? Herdeiros maiores, consenso, a documentação toda vai ter que ser trazida, inexistência de testamento, tudo aquilo que a gente conversou vai se aplicar para essa sobrepartilha, tá? O que mais a gente podia falar? Um detalhe interessante aqui, que é justamente causa muita polêmica quando a gente adentra na união estável, né? Como é que documenta, como é que não documenta. Mas o fato é que o CNJ, né, admite o reconhecimento da união estável no inventário, na escritura de inventário. Então, os demais herdeiros vão reconhecer, vamos dizer, aquela meira, né, uma companheira, um companheiro, não tinha documento escrito, não tinha nada, mas existia aquela união estável, né, que é uma união de fato, que ela se constitui pela vida mesmo. E aí, como que eu vou fazer? Os herdeiros vêm e reconhecem, então, que aquela era a companheira, né, do falecido, da falecida, enfim. Então, isso pode ser feito, né. Da mesma forma, tem uma discussão, aí a gente pode deixar para outros capítulos, que é quando não existem outros herdeiros para reconhecer essa união. E aí, ficou só a companheira, como que vai fazer? Aí isso é uma discussão interessante, porque, em princípio, teria que ser judicial, tá? Porque eu não tenho outros herdeiros para reconhecer aquela união, sobrou só ela. Mas há decisões já em São Paulo, principalmente, vários registros públicos, entendendo que o tratamento seria discriminatório em relação ao casamento, e que, eventualmente, então, se poderia, havendo ao menos uma escritura pública, né, mesmo que não reconhecida em juízo essa união, essa escritura poderia embasar um inventário extrajudicial, mesmo que não
nós não temos outros herdeiros para corroborar. Ficou só a Meira, né? Só a companheira. E aí, então, mas isso é polêmico, né? E tem vários pontos, eu estava conversando com a Fabiana hoje ainda, né? A ideia era fazer essa passada bem geral, assim, uma pincelada em todos os aspectos. E tem muitas coisas complicadinhas que se complicam mais e mais e que são polêmicas nesse procedimento que a gente pode explorar, quem sabe, não sei, uma outra oportunidade. Porque tem muita coisa surgindo. O direito é muito vivo, né, a gente sabe? Assim como houve essa mudança, essa alteração em relação aos testamentos, nós não podíamos fazer agora, nós podemos, tem outros temas que estão também evoluindo, né? E sejando discussão e a criatividade não tem fim. Aí a gente vai estudando, embasando para tentar construir soluções. Mas eu acho que era basicamente isso que eu queria trazer para vocês e dizer assim que é muito importante para nós a presença do advogado, né? É muito bom quando o advogado está engajado no processo, quando ele está ali realmente imbuído, né, de aconselhar as partes, de organizar, de achar soluções, quando ele busca, ele é proativo, né? Porque é diferente, não sei, de um processo judicial, tu vai lá, faz uma petição, daí o juiz despacha, daí vem de novo, daí não dá. Ali não. O advogado traz a documentação. Chega chegando, vamos dizer, né? Se está tudo organizado, se está tudo bem, se a coisa está fluindo, a documentação, né, ela está ok, está coerente, e a partilha está tudo bem planejado, sabem o que querem, tem os valores atribuídos, tem a documentação, a coisa só vai. Então, a gente precisa muito dessa participação proativa do advogado, né, porque a gente não pode agir pela parte, nesse aspecto, que nem o juiz, a gente não pode. E nós não temos aquele impulso daquela intimação, intima, chama, a gente aguarda, a gente solicita, olha, nesse caso faltou um documento X, o advogado, se demorar 5 anos para buscar, 5 anos vai ficar parado o processo, né? E aí isso vence, algumas certidões têm prazo, vencem, então assim, cuidar isso, né? Para a gente estar com o processo bem redondinho. De nossa parte, é muito legal, assim, que a gente, quando recebe, tem, assim, um altíssimo nível, de altíssimo nível, tudo bem trabalhado, discutido, e já com as dúvidas prontas, assim, também. Coisas complicadas, mas já vem com aquele questionamento, mas tem isso aqui, doutor, o que a gente podia fazer a respeito? Já pensou, já estudou, já trouxe, e aí a gente, vou pedir ajuda para os universitários, aí eu vou lá, vou estudar um pouco para ver como é que resolve. Mas, às vezes, é tudo muito confuso, gente. Então, procurem organizar, né? E os colegas que não estão tão familiarizados com a matéria, vamos estudar. Eu digo isso para mim, para os meus colaboradores, para os advogados, para todos esses atores. Vamos estudar. Se eu preciso fazer um inventário, como é que é? Senta, vamos lá e estuda. A gente vai se aperfeiçoando, né? O estudo e a prática só nos aprimora. Então, a gente tem que confiar, a gente segue sempre aprendendo. E quanto mais a gente aprender, nosso trabalho fica melhor. Então, daqui para, né, para sempre. Não tem como, a gente entrou nessa seara jurídica, é só estudo e mais estudo. Então, agradeço muito, muito mesmo, fico muito feliz, eu acredito muito nessa possibilidade de conversar com os advogados, né, porque são fundamentais no nosso dia a dia, né? Então, a gente ter um bom relacionamento é fundamental, a gente poder conversar, trocar ideias, assim como com os registradores. Então, assim, essa integração é muito bacana, muito profícua, e fico à disposição, né? Mais uma vez agradecendo o convite e dizendo que fiquei muito lisonjeada com todo o evento, com toda a programação, achei muito bacana. Vocês estão de parabéns e agradeço. Tá bem? Jennifer, muito obrigada. Depois até vou passar a palavra para o nosso presidente, mas eu até queria fazer uma ponderação, né, que nós, como advogados, a gente é instrumento fundamental nesse processo. E é um conteúdo que a gente tem que se apropriar justamente porque esse mercado é nosso e tem que continuar sendo nosso, né? A informação, quem tem que prestar, eu acho que somos nós, advogados, porque é comum a parte chegar no cartório
Eu acho que eu sou a favor, tá? Eu sei que é ruim dizer isso, mas eu acho que tem que dizer, vai falar com o seu advogado, porque o mercado é do advogado, e quanto mais a gente souber se apropriar desse conhecimento, mais a gente vai dominar. A gente vai estar à frente, a gente vai continuar sendo um instrumento para a realização disso. Claro, com certeza. Então, assim... Cada um exercendo o seu papel é o que vai fazer funcionar a engrenagem, né? Exatamente. Ninguém vai substituir o papel do outro, né? Tem papéis bem claros e é importante a gente ocupar esses espaços, né? Exatamente. Então, realmente, e a gente ali não pode atuar sem o advogado. Então, às vezes, a parte vai, tira dúvida, vai lá, a gente ajuda e tal, mas tem que ter um advogado. A gente não consegue, né, esgotar aquele procedimento, nem nos cabe, né? Então, é fundamental essa participação mesmo. E, Jennifer, eu quero te dizer o seguinte, então, assim, agora também ao final, tá? São muitos os elogios no Facebook, tá? Tu vai ver até que tá ali depois nas mensagens de WhatsApp. Tem aqui a referência do pessoal ali da OAB, que cada vez mais elogios a tua palestra, tá? Muito obrigada. E, enfim, eu espero que a gente tenha próximas. Eu quero deixar o convite, eu e o Flávio aqui, que estamos aqui na coordenação, né, desse evento, para os colegas participarem da nossa comissão. A gente tem atividades muito ricas e é uma comissão muito legal, assim, o pessoal tem contribuído bastante e a nossa ideia é fazer cada vez mais eventos. Tá? Obrigada pela tua participação. Obrigado, presidente, por ter... estar nos proporcionando esse mês do advogado, e vou passar a palavra para o senhor para finalização. Obrigado, Fabiana. Eu que tenho a agradecer a todo esse trabalho que a comissão tem feito, né, e trazido isso. Eu acho que a doutora Jennifer fez uma colocação aí no final bastante interessante e até paradoxal, né, no dizendo que o direito é muito vivo, falando do inventário, né, por mais que pareça contraditório, mas eu acho que realmente esse é o ponto-chave que a gente dá para tirar desse evento, que esse direito vivo cabe a nós nos aperfeiçoarmos, aprendermos, né, para prestar um melhor serviço para os nossos clientes. Antes até de passar para os cumprimentos finais, eu queria, então, fazer um pedido, considerando o excelente quórum que a gente tem nesse evento, que todos abrissem a câmera para a gente fazer um registro, vai fazer um print aí da tela para depois a gente colocar nos nossos informativos. Só um minutinho, então, sorriso, já que está todo mundo sem máscara também. Tá, certo? Conseguiu? Obrigado, então, pessoal. Bom, vamos passar o sorteio aqui dos brindes. Então, a gente vai fazer algumas perguntas e quem primeiro responder ali no chat vai ser o contemplado. Então, a primeira pergunta: qual foi o ano de fundação da OAB Caxias do Sul? Vai ganhar um brinde da Moda Fitness Fashion, que fica ali na Rua Sinimbu. Já tem alguém? Oi? A loja, sim. Alguém já respondeu aí? Bernardo respondeu ali, 1932. Perfeito. Então, Bernardo ganhou o brinde. Até vou fazer diferente, porque então era o da Moda Fitness, só que essa loja aqui é loja para mulher, né? De roupas esportivas para mulher. Fica na 18 do Forte, eu disse Sinimbu, mas é na 18 do Forte. Então, vou dar para o Bernardo o brinde da RA Homem. Tá? É só retirar amanhã aqui na UAB o voucher, que vai ganhar lá uma camisa polo Vila Romana. Certo? Agora, então, outra pergunta. Qual o nome, pode ser só o primeiro nome, do primeiro presidente da UAB Caxias? Já colocaram? Ainda não.
Ninguém O pessoal ainda. está pegando ajuda dos universitários. O pessoal eu está ia dizer, pesquisando o pessoal bastante. tá ligado aqui, não estão com o Google próximo. Ó, A Eliane, o vai, Miro Flávio. Palmeiro de Azevedo. Aí, Veio perfeito. A Eliane. Eliane. A Eliane, então, ganhou um brinde lá da Moda Fitness Fashion. Na verdade, é um valor de R$70 de desconto, vale presente lá do que ela comprar. Agora, então, outra pergunta. Quem foi a primeira mulher a presidir a UAB Caxias do Sul? O nome da... Já tem? Patrícia Pinto Foi a falou Deli, né? Deli Vencato, Deli Vanir Vencato Tomazoni. Então, Patrícia... Deli? Deli, doutora Deli. Isso, tá. Então, Patrícia vai ganhar lá da loja Estilo Mulher uma manta feminina. Tá? Só pegar aqui amanhã também o voucher. E nós temos ainda, então, um certificado digital válido por 3 anos da R Master Sul. Esse, vou até colocar aqui, quais são as comarcas que compreendem a subseção de Caxias do Sul? A dica, são 3. Ô, Zanetti. Patrícia Zarte, São Marcos, Antônio Prado e Flores. Perfeito. Então, Patrícia Zarte ganhou então um certificado, uma assinatura digital, né, válida por 3 anos, também só pegar amanhã aqui na... respondeu, né? Tá, certo. Eu quero também convidá-los a todos para segunda-feira. Nós vamos ter um evento híbrido aqui, a publicidade profissional permitida pelo Código de Ética. Então, são 25 lugares aqui na sede da subseção, ou também, então, no formato virtual ali, tanto pelo Zoom ou pelo Facebook. Então, os palestrantes Renan Bittencourt e Roberta Schau, que são conselheiros estaduais. Houve uma alteração no provimento 94/2000, que trouxe uma série de modificações do que é permitido e o que é vedado ali na publicidade da advocacia. Então, é importante para os colegas, inclusive para que esse novo provimento ele tem as questões aí do posicionamento nas redes sociais, tal, o que pode e o que não pode. Estão convidados, isso na segunda-feira, às 19 horas. Quero, então, aqui dar os parabéns, mais uma vez, a todos os nossos colegas, advogados, advogadas, né, que estão nos prestigiando aqui pelas redes sociais ou pelo Zoom. Tá? É sempre um prazer estar com vocês, seja de uma forma virtual, e nós temos trabalhado para melhorar a vida da advocacia, embora não tenha sido fácil, notadamente por todos os problemas aí que a gente teve nesses 2 últimos anos, né? Meus parabéns, Fabiana, em teu nome e do Zanettini também, quero agradecer aí mais uma vez pelo brilhante trabalho aí que vocês têm feito à frente da comissão, e com certeza esse convite que vocês lançaram aí para todos os colegas participarem da comissão, os colegas que vierem, que atenderem esse convite, não vão se arrepender, porque realmente é um campo muito vivo, como disse a palestrante. E Jennifer foi excelente, como a Fabiana colocou, foi assim o feedback aqui que a gente tem pelos comentários, extremamente positivo, e não é só pelos comentários, é porque eu também assisti aqui e vi que foram ótimas dicas, né, para todos nós, e fica, acho que um quesinho aí de quero mais, né? Então, acho que já fica intimada para um próximo evento que a gente possa fazer. Tá bem. Muito obrigado mesmo obrigada pela disponibilidade, por despender esse seu tempo,
e a UAB está aqui de braços abertos mesmo para te receber presencialmente numa próxima oportunidade. Não, uma alegria. Obrigada. Tá, então, me despeço aqui com boa noite a todos os colegas e vamos comemorar esse resto de mês aqui do nosso mês da advocacia. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.